tela. Essa apresentação, ela tem como título Introdução à Revisão Sistemática de Literatura. O conteúdo que eu preparei aqui para vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é a revisão sistemática. Então, eu vou apresentar alguns conceitos básicos para a elaboração da revisão sistemática no trabalho acadêmico. Serão conceitos mais gerais, para quem não tem muito conhecimento sobre a revisão sistemática, ou já ouviu falar, conhece alguma coisa, mas não tem conhecimentos assim muito aprofundados sobre o assunto. Então, eu vou apresentar uma visão geral sobre a elaboração de revisões sistemáticas. Então, por que fazer uma revisão sistemática? Algumas instituições que trabalham com revisões, e aí depois, por fim, eu vou falar sobre as etapas que compõem a elaboração de revisões sistemáticas, e indicar alguns softwares que podem auxiliar vocês na execução de todo esse processo, e indicar algumas referências e bibliografias para consulta. Bom, então, a revisão sistemática, aqui falando de uma maneira simplificada da composição do trabalho acadêmico, dos elementos, da parte textual, de acordo com a norma, a NBR, de trabalhos acadêmicos, ele começa com a introdução, termina com as considerações finais ou conclusões. Então, a revisão sistemática, ela vai estar dentro da seção de materiais e métodos, ou seção de metodologia do trabalho acadêmico. Aqui eu estou falando do trabalho, mas aí, no caso, depois vocês podem publicar artigos ou outro tipos de documentos, e aí vai estar dentro dessa seção referente à metodologia do trabalho. Bom, mas o que é a revisão sistemática de literatura? Essa apresentação ela foi feita com base na literatura da área. Então, eu identifiquei os principais autores, alguns mais citados, instituições também responsáveis pela padronização dos critérios e das fases que compõem a revisão sistemática. E aí eles definem como um método científico, criterioso, voltado para a resolução de problemas com uma maior confiabilidade dos dados. E aí aqui eu só quero ressaltar, né, uma coisinha, porque quando a gente fala em método, né, científico criterioso, voltado para, que nem aqui, mapear áreas do conhecimento, a gente pode pensar, mas isso qualquer método científico. O que tem de diferente a revisão sistemática da metodologia que eu já utilizo, seja ela uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, enfim. Isso, pelo menos, era uma coisa que me incomodava um pouco quando eu lia sobre isso, participava de treinamentos sobre revisões sistemáticas. Mas, na verdade, o que difere esse método dos demais é a questão quando ele fala que é um método científico criterioso, que todos os passos, eles são documentados, né? Desde da pesquisa exploratória até todos os elementos que compõem o protocolo que vão nortear a execução da revisão sistemática. Porque muitas vezes, quando a gente faz aí qualquer outro tipo aplica qualquer outro tipo de método, às vezes a gente não coloca no papel, não documenta todos os procedimentos, todos os passos adotados. Então, a revisão sistemática, ela tem esse rigor, então tudo é documentado e auditado. Então, todos os passos, vocês vão ver, vai ficar mais claro durante a apresentação, desde a elaboração do protocolo até a busca, a parte de seleção das publicações, tudo isso vai ser conferido por outros especialistas da área. Então, pode ser o orientador, pode ser membros do grupo de pesquisa, enfim, mas tudo isso deve ser auditado. Então, a transparência dos dados
ela é uma característica muito forte da revisão sistemática de literatura. Então, por isso que ela mapeia as áreas do conhecimento, então, por meio da síntese das principais evidências. Então, ela vai fazer um resumo crítico dos principais estudos identificados, recuperados e selecionados de acordo com os critérios pré-estabelecidos em uma temática específica. Então, ela vai identificar, né, recuperar, avaliar e interpretar os estudos mais relevantes em uma temática. Porque na revisão sistemática eu vou recuperar e aqueles materiais que eu selecionar, eu vou ler na íntegra e realizar uma interpretação desses resultados, né? Uma análise crítica desses estudos. E aí, com isso, eu consigo identificar onde novos estudos na área são necessários. Então, eu consigo reconhecer alguns gaps na pesquisa. Bom, então, eu acho que aqui, as principais características da revisão sistemática. Aqui no slide, na hora que eu passei para... Vocês conseguem ver o que está escrito ou não? Não, Cris. Não. Vocês conseguem ver essa outra apresentação minha aqui? Sim. Então, eu vou só mostrar essa figura nessa outra apresentação, porque eu acho que na hora que eu fiz essa figura, ele não conseguiu ler no... porque eu estou apresentando pelo Drive, não estou apresentando pelo PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. Professor Rubismar, o senhor pode fechar o microfone do senhor quando o senhor estiver falando, fazendo um favor? Está dando interferência. Tem mais alguém com o microfone aberto? Porque fecha de todos, talvez. Eu não sei. É aqui embaixo, professor. O senhor desce aqui na... Eu não consigo fechar para o senhor. Tem que ser o senhor. Eu acho que isso é apertar com onde tem um microfoninho. Na parte de baixo. Aí. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Ah, tá. Então, eu vou colocar a apresentação no PowerPoint, porque às vezes no Drive ele não consegue reconhecer tudo, né? Então, portanto, as principais características da revisão sistemática de literatura é que ela tem, como eu disse, procedimentos transparentes. Então, todos os passos, eles são documentados para que sejam conferidos ao longo do processo. Então, isso possibilita uma facilidade na replicabilidade e imparcialidade desse método. Então, busca tornar o método mais objetivo possível. E, com isso, então, a revisão sistemática ela é muito rigorosa e confiável com relação aos seus dados e pode ser auditada e continuada. Né? Quando a gente fala também continuada, é porque eu posso, quando eu vou fazer, né, uma pesquisa, eu realizo uma busca, né, nas fontes de informação que foram selecionadas, e aí se eu identificar alguma revisão sistemática da minha área ou naquela temática em que eu vou trabalhar, eu consigo partir daí a minha pesquisa, né? Então, eu vou ver o que já foi feito, né? Que é o que a gente chama de estado da arte, consigo ter essa compreensão e a partir daí eu continuo a minha pesquisa. Eu realizo a minha pesquisa. Aqui são algumas, né, das características da revisão sistemática. Esse é um manual, é uma citação do manual da Cochrane, que é uma das principais instituições que publicam sobre revisão sistemática, é uma instituição da área da saúde. Então, foi isso que eu apresentei para vocês. A revisão sistemática, ela possui objetivos claramente pré-definidos, né, com critérios de elegibilidade pré-definidos, uma metodologia explícita e reprodutível,
buscando identificar todos os estudos que atendem a esses critérios definidos, depois realizar uma avaliação desses estudos e uma síntese das características. Aqui apresentando um breve histórico sobre a revisão sistemática, eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque quando a gente chegar na parte das etapas, vocês vão ver que tem, às vezes, alguns elementos, vocês vão identificar algumas características que elas são muito bem específicas da área da saúde, né? Por quê? Foi um método que surgiu na área da saúde na década de 80, então, em virtude da quantidade de publicações nessa área, que é muito crescente, a gente sabe que nessa área, né, da saúde, o número de publicações a respeito sobre tratamentos na área, então, cresce muito mais, assim, comparado com outras áreas do conhecimento. E, então, a partir disso, eles identificaram a necessidade de criar um método para suporte na tomada de decisão, para que eles compilassem as principais evidências da área sobre um tratamento, voltado para a tomada de decisão. Então, aí, a partir daí, teve o crescimento, né, de alguns centros importantes, voltados para a realização de revisões sistemáticas na área. Então, eu cito esses dois centros, teve o Cochrane, teve o Center for Reviews and Dissemination, ambos foram criados na década de 90, no Reino Unido, e aí, a partir daí, houve a expansão desse método, e outras áreas passaram a se apropriar para aplicar em virtude dessas vantagens e dessas características que eu mencionei para vocês, porque a revisão sistemática, ela tenta ao máximo minimizar o viés da pesquisa. Então, e tenta selecionar aí os principais estudos de uma área. Então, aos poucos, outras áreas passaram a adotar e a utilizar a revisão sistemática. Mas é um método que surgiu, então, portanto, na área da saúde. Então, por que fazer uma revisão sistemática de literatura? Então, como eu mencionei para vocês, para ter um entendimento do estado da arte. Então, aí, quando a gente fala em estado da arte, ver em que estágio que encontra a pesquisa, então, ver o que já foi publicado, né, sobre um determinado assunto, seguindo critérios de qualidade bem definidos, conforme eu já mencionei, também para realizar um estudo precursor. Então, lembra que eu comentei com vocês? Então, a gente consegue identificar onde tem aí algumas lacunas na pesquisa. Então, aí, com isso, eu posso propor um estudo inovador sobre uma determinada temática, sugerir novos rumos de pesquisa, identificar alguns temas negligenciados. Possibilidade de propor soluções. Então, como a revisão sistemática, ela vai analisar experiências, né, já realizadas, vai comparar métodos e resultados a partir de uma visão crítica de fatos, então ela não vai ser baseada em suposições. Então, ela vai apoiar a tomada de decisão, propor algo a partir do que já foi realizado. Então, isso também é muito forte na revisão sistemática. Então, por isso que a gente fala que ela apoia a prática na tentativa de prever um acontecimento, tanto a um indivíduo como a um grupo social, como resultado de uma intervenção. E aí, quando a gente fala em intervenção, vocês lembram que eu falei, né, surgiu na área da saúde, então tem algumas terminologias. Essa intervenção, que acaba sendo
na área médica um tratamento específico, seria o objeto que a gente quer estudar, né? Então, isso a gente pode considerar como a nossa intervenção, né? E com isso, ela facilita a atualização do conhecimento científico, porque o produto final dessa revisão sistemática vai ser um artigo, um estudo que eu vou publicar, e aí, com isso, vai atualizar esse conhecimento científico, né? Aqui eu coloquei como desafio, eu não sei se para vocês essa informação aqui é que eu não consigo tirar, tá, gente? Do Meet, acho que está pegando bem em cima do desafio. Em alguns lugares eu vi que, como desvantagens da revisão sistemática, ou pontos negativos, enfim. Eu gosto de pensar como um desafio, né, da revisão sistemática. Que ela requer um maior esforço, ela é mais trabalhosa. Por quê? Justamente por conta disso, eu vou definir vários elementos, tem todo um passo a passo, tudo isso tem que ser documentado, conferido, tenho que ler todos os artigos na íntegra, então, os artigos, os estudos, né, pode não necessariamente ser artigos, então ela acaba sendo mais trabalhosa, tá? Então, acaba sendo um desafio aí da revisão sistemática. E aí aqui eu também coloco uma outra citação, eu coloquei algumas citações ao longo da apresentação, porque eu assisti algumas palestras também sobre revisão sistemática, e eu senti a falta da indicação de alguns autores, né? Então, eu coloquei também aqui ao longo da apresentação, depois vocês vão ler com mais calma, para a gente também ter uma ideia, assim, da literatura da área. Então, aquele primeiro é do handbook, do manual da Cochrane. Esse daqui também é uma publicação bem interessante desses dois autores, que também trata de revisão sistemática nas ciências sociais. Então, também são algumas das razões para se trabalhar com a revisão sistemática de literatura. Então, aqui eu deixo elencado alguns centros de pesquisa. Eu tenho o Centro Cochrane, Epicentry, a Campbell, esse daqui que é o CRD, que eu mencionei também no início da apresentação. Então, deixo aqui o link, se vocês depois quiserem conhecer um pouquinho mais. Eles estabelecem os critérios para a elaboração de revisão sistemática e publicam também. O Cochrane, a Campbell, eles são bem específicos da área da saúde. Os outros dois têm publicações de outras áreas também. Mas eles acabam sendo mais focados mesmo na área da saúde. Gente, eu vou só voltar aqui para ver se está tudo bem. Está tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Acho que tá, né? Sim. Tá, joia. Bom, então voltando aqui para a apresentação, agora a gente vai para a parte das etapas da revisão sistemática. De uma forma geral, então, assim, macro, né? Ela é composta de 3 etapas. Então, ela é composta por um planejamento, que aí o planejamento, ela inicia com a identificação da necessidade de pesquisa, a partir de uma pesquisa exploratória, depois a definição de um protocolo de busca, e aí nesse protocolo eu vou definir diversos elementos que vai nortear a fase de execução, que é a segunda etapa. Execução ou condução, também eu encontrei em alguns lugares dessa forma, que aí vai ser a busca nas fontes, processo de seleção, de avaliação, de extração dos dados. Então, vai ser a mão na massa ali, né? E aí, por fim, a última fase, que ela consiste na documentação ou relato, que vai ser a publicação, a estruturação da revisão sistemática para sua publicação. E aí, aqui eu vou apresentar, então, cada uma
desses elementos aí, das 3 etapas para vocês, de uma forma aí um pouquinho mais detalhada, não vou conseguir também detalhar muito, e de acordo com a literatura que eu deixei elencada ao final da apresentação lá na bibliografia. Bom, então, depois vocês conseguem saber com mais detalhes lá na bibliografia que eu listei. Bom, então, a primeira fase, né, do planejamento, né, que acaba sendo o que vai também facilitar aí o planejamento do protocolo, a criação do protocolo, é uma pesquisa exploratória, pesquisa ou análise exploratória, como também eu encontrei em algumas publicações. Na verdade, essa seria uma pesquisa inicial. Então, eu vou selecionar algumas fontes de informação da minha área, realizo a busca sobre uma determinada temática que eu quero pesquisar, né, que eu estou interessada, para ter uma visão geral do que já foi publicado, quais são as fontes de informação, seja ela bases de dados ou periódicos, em que mais foi publicado sobre um determinado assunto, quais palavras-chave eu consigo extrair dessas publicações recuperadas. Então, vai ser uma busca inicial para eu, a partir dela, elaborar o meu protocolo e, a partir dessa pesquisa, conseguir delimitar o escopo da minha pesquisa mesmo, né? Conseguir delimitar o objetivo da minha pesquisa. Então, ela vai ajudar, essa análise exploratória vai ajudar no planejamento da revisão sistemática, na definição dos elementos do protocolo. Então, ela é uma fase inicial mesmo da revisão sistemática. E aí, a gente chega no protocolo de busca. Tá? Mas o que é esse protocolo? Então, esse protocolo, ele consiste no planejamento da condução da revisão sistemática. Lembra que eu falei para vocês, ó? Então, aqui a gente tem a necessidade, que é a partir dessa análise exploratória, e depois o protocolo de busca, que vai nortear essa segunda fase aqui, que é a execução. Então, ele vai definir todos esses elementos. Então, no protocolo, eu vou especificar todos os passos desse método. O que é muito importante, na verdade, assim, isso vocês vão ver que eu vou ressaltar ao longo da apresentação, é a conferência do que está sendo feito, no caso aqui, refere-se ao protocolo, né? Então, eu estou propondo uma revisão sistemática, né? Então, eu vou lá, faço uma busca inicial, consigo delimitar qual vai ser o escopo da minha pesquisa, identificar o meu objetivo, e aí eu vou definir o meu protocolo, que eu vou agora explicar para vocês todos os elementos do protocolo. Depois que eu fiz, eu vou ter que passar esse protocolo para outras pessoas conferirem, né? Que aí pode ser, como eu mencionei, especialista da área, pessoas do grupo de pesquisa, o meu orientador também. Então, eu vou compartilhar com outras pessoas da área para que eles possam conferir essas informações, né, por conta lá da transparência, imparcialidade, minimizar a possibilidade de viés da pesquisa, todas aquelas características da revisão sistemática. Bom, então, esses são os elementos do protocolo. O que eu percebi ao analisar a literatura da área, foi que, às vezes, essa questão do protocolo mudava, dependendo da publicação, a forma como eles nomeavam os elementos, ou, às vezes, a ordem. Então, às vezes, tinha alguma diferença dependendo
da instituição, dos autores. Mas, em geral, são esses os elementos que compõem o protocolo. Então, o objetivo da minha pesquisa, que eu, né, já defini, a partir desse objetivo, eu vou elaborar a minha questão, a minha pergunta de pesquisa, definir quais serão as fontes de informação em que eu vou pesquisar, elaborar a minha estratégia de busca, a estratégia de seleção das publicações, elaborar critérios de qualidade, de inclusão e exclusão desses estudos, de extração dos dados e qual vai ser a minha estratégia de síntese dos dados. Tá, então eu já defini o meu objetivo de pesquisa a partir daquela minha análise exploratória, da conversa com o meu orientador, e aí a partir disso eu vou criar o meu problema de pesquisa, que vai corresponder à minha necessidade informacional. E aí aqui eu deixo uma sugestão para que vocês verifiquem lá na lista de bibliografias, para saber mais sobre o que a gente chama de PICO, e tem também uma explicação sobre essa PVO. Mas o que é isso, né? Então, é um recurso específico da área da saúde, mas que pode ser utilizado por outras áreas também. O PVO é uma adaptação para revisão sistemática, que aí, a partir dessa estratégia, a gente consegue definir a pergunta de pesquisa. Eu ia colocar sobre isso com mais detalhes na apresentação, mas requer um pouco mais de, assim, para o entendimento dessa estratégia, tanto o PICO como o PVO. A PICO é mais conhecida, né? Eu ia precisar de um pouquinho mais de tempo, né? E aí, então, como também não era o foco aprofundar sobre isso, eu deixo aqui como uma sugestão, que são estratégias que podem auxiliar vocês a definir essa questão de pesquisa. Então, vocês vão identificar elementos como qual é o público que eu quero atingir, qual é a minha intervenção, que consiste no meu objeto de pesquisa, eu estou comparando com algum outro método, então eu consigo, às vezes, a partir disso, ajuda a definir o meu problema de pesquisa. Bom, definindo o meu problema de pesquisa, eu vou para a seleção das fontes de informação. E aí, só retomando um pouquinho da aula passada que nós tivemos, né? Então, aí vocês considerem todas aquelas tipologias de fontes que eu apresentei para vocês. Então, a gente tem os portais, e aí a principal fonte de informação hoje científica que nós temos, que a UFSCar tem acesso, é o portal de periódicos da CAPES, que aí pelo portal de periódicos, vocês têm acesso a diversas bases de dados de diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos bases multidisciplinares, bases específicas também de algumas áreas. Além das bases de dados, nós temos outros tipos de publicações também, então, bases de patentes, bases referenciais. Então, considerem todos aqueles elementos que eu apresentei para vocês, considerando os critérios de confiabilidade das fontes. Pode ser fontes de acesso aberto também. Se vocês quiserem saber mais sobre critérios de confiabilidade, também eu deixo na bibliografia uma sugestão de leitura. Então, essa fonte vocês vão ter que escolher e justificar de acordo, então, com a necessidade e o objetivo de pesquisa de vocês, tá? Então, eu estou escolhendo essa base de dados porque ela é específica da minha área, porque ela contém, estou escolhendo esse periódico porque foi um periódico
que eu mais recuperei na análise exploratória. Então, eu considero também o que eu recuperei lá naquela minha pesquisa exploratória para definir as minhas fontes de informação. Eu posso e devo me basear nisso também. Então, sempre voltado para responder aquela minha questão de pesquisa. E aí eu vou definir toda a minha estratégia de busca. Então, a partir da minha questão de pesquisa, eu defino os meus termos de busca, que são as minhas palavras-chave ou os meus descritores de pesquisa, também tendo como base aquela minha pesquisa exploratória, que nada mais eu coloquei aqui, né, eu vou particionar, vamos dizer assim, a minha questão de pesquisa em tópicos, e aí, a partir daí, eu vou extrair os meus elementos de busca. Posso consultar algum tesauro da área, que é um vocabulário controlado da minha área do conhecimento ou de uma determinada fonte específica. Eu comentei, né, sobre isso na nossa aula passada. E aí, a partir, então, depois que eu defini esses meus termos de busca, eu vou formar a minha string de busca, né, que é a minha expressão. Que aí, aqui na revisão sistemática, eu tenho que ter uma expressão de busca sofisticada. Então, eu tenho que utilizar o máximo de termos possíveis que represente o meu assunto, né, então também não é só quantidade, mas é qualidade, e aí utilizando de diversos recursos para montar a minha expressão, que aí são aqueles que eu apresentei para vocês. Então, eu posso usar aspas para quando eu tenho uma expressão, né, um termo composto, usar parênteses, os operadores booleanos, os operadores de proximidade, ou a truncagem. Então, posso fazer uso de diversos tipos de recursos para montar, para definir essa minha expressão de busca sofisticada. Então, explorar os recursos dessas fontes de informação, considerando as suas particularidades, e aí, quando eu falo considerando suas particularidades, também eu vou mencioná-la acho que eu coloquei na parte da busca também, eu monto a minha estratégia. Dependendo da fonte que eu utilizar, às vezes eu preciso adaptar essa minha estratégia de busca. Não sei se vocês lembram que eu comentei na aula passada, quando eu falo aula passada, né, a que nós tivemos sobre isso. Que alguns recursos de proximidade ou de truncagem, alguns desses símbolos, eles podem mudar dependendo da base de dados que eu estiver utilizando. Então, quando eu digo adaptar para o uso da base, é também com relação a esses recursos, ou às vezes eu vou utilizar uma base específica, a base específica ela tem um tesauro, um vocabulário controlado da área, enquanto as bases multidisciplinares não têm tesauro. Então, são a essas adaptações que eu me refiro, não é que vai mudar totalmente a estratégia de busca, tá? Não é isso, é só essa adaptação. E aí eu posso usar delimitadores também na minha pesquisa. Então, eu quero selecionar publicações dos últimos 5 anos, ou eu quero só publicações do Brasil. Então, esse tipo de coisa eu também posso definir aqui. Então, eu vou definir tudo isso na minha estratégia de busca. O que eu vou adotar durante a busca. Então, tudo isso tem que ser escrito, documentado. Então, depois que eu definir tudo que eu vou adotar durante a minha busca, eu preciso explicitar a minha estratégia de seleção das publicações. Então, o que é isso? São todos os procedimentos que eu vou adotar depois que eu busquei os documentos e recuperei, né? Então, eu realizei a minha busca nas fontes de informação. E aí só falando uma coisinha que às vezes também gera dúvida.
tem um número específico de fontes que eu tenho que pesquisar, não tem. Tá? Então, aí são aquelas que você julgar importante e que serão também respaldadas por essa conferência que eu mencionei para vocês. Então, depois que eu recuperei, né, esses registros, esses estudos, como que eu vou fazer a minha seleção desses estudos? Então, é isso que fala da estratégia. Aqui eu coloquei como exemplo, porque a questão da estratégia de busca acho que está um pouquinho mais claro para a gente, até por conta da aula sobre a busca de informações. Mas aí a estratégia de seleção, eu coloquei um exemplo, e aí eu até coloquei entre parênteses detalhar, né, porque não é que é para colocar dessa forma, né, porque esses são os elementos mínimos que devem conter na sua estratégia de seleção, porque você tem que relatar como que vai ser feito esse processo de seleção dos artigos, tá? Então, ele deve ser feito com base nos critérios de inclusão e exclusão especificados, nos critérios de qualidade. Todos esses critérios eu vou mostrar para vocês agora, que eles vão ser definidos. Vai ser feita uma triagem inicial das publicações, primeiro observando título, resumo e abstract, identificando os elementos, os critérios de inclusão e exclusão especificados. Para alguns textos, vai ter que ser feita a leitura do estudo na íntegra, para identificar esses elementos definidos, aqui esses critérios de inclusão e exclusão. E aí eu vou relatando, né? Então, depois disso, eu vou realizar a extração dos dados com base numa determinada categorização lá proposta. Então, eu vou relatar tudo que vai ser feito aí dessa parte de seleção, extração de dados. Então, é isso que eu quero dizer com relação à estratégia de seleção. São todos os passos, todos os procedimentos que eu vou adotar a partir da busca, de acordo com os critérios que eu vou definir a partir de agora. Tá? E quais são esses critérios? Então, eu tenho que pensar em características que vão interferir na seleção, né, dessas evidências propostas a partir da questão de pesquisa, considerando a heterogeneidade de publicações. Mas o que eu quero dizer com isso? Vão ser quais são os aspectos que eu vou considerar na minha revisão sistemática para dizer, não, essas daqui são as evidências que eu julguei importante. Então, por exemplo, eu posso estabelecer alguns critérios. Apresentou um resumo, por exemplo, né? Aí esses critérios sou eu que defino, tá? Esses artigos, eles apresentam um resumo claro, então isso pode ser um critério. As referências bibliográficas desses estudos, elas estão atualizadas de acordo com os últimos 5 anos? Aqui é um exemplo, tá? Isso vai depender muito da área do conhecimento. As figuras, elas estão claras? Então, tudo isso são critérios de qualidade que eu estou definindo, que depois que eu recuperei os registros, eu vou me basear neles para selecionar as publicações. Tá? E aí, aqui eu deixo uma citação desses autores, que eles dão aqui alguns exemplos de critérios metodológicos, né? Então, de alguns elementos específicos dentro da metodologia que eu vou considerar para selecionar as minhas publicações. Tá? Então, qual foi o tipo de instrumento? Foi realizado algum experimento? Não foi? Como foi feita a análise de dados?
Então, eu posso considerar alguns elementos específicos dentro da metodologia, e aí, com base nisso, falar, não, eu selecionei as minhas publicações para revisão sistemática com base nesses critérios metodológicos. E aí, por isso que eu falei para vocês, que alguns artigos, alguns estudos, numa primeira triagem, você já consegue selecionar pelo título, resumo e palavra-chave, e outros precisa ler, né? Numa segunda triagem, precisa ler na íntegra. E aí, quando a gente fala ler, né, na íntegra são alguns elementos, algumas partes do estudo para identificar se encaixa dentro desses critérios que eu estabeleci. E aí também, dentro desses critérios, eu posso colocar, né, não só critérios de qualidade, são os critérios de qualidade, e também outros critérios de inclusão e exclusão das publicações. Então eu quero só artigos, como elemento de exclusão, eu não quero, por exemplo, trabalhos publicados em eventos. Então, eu posso definir esse tipo de critérios, que aí na hora eu vou selecionando o que se encaixa ou não. E aí, o que é importante, que eu vou falar também mais para frente, é relatar todo esse passo a passo. Então, o que foi incluído, o que foi excluído e o porquê. Então, eu preciso relatar tudo isso. Depois que eu defini, então, essas minhas características para seleção dos estudos, eu preciso definir quais elementos serão extraídos das publicações, e aí depois estabelecer qual vai ser a minha estratégia para síntese dos resultados. Então, eu vou realizar uma análise de conteúdo com base em quais autores. Eu estou propondo uma categorização, como que essa categorização vai ser feita? Então, eu preciso explicitar como que vai ser feito dos resultados. E aí, a gente termina a fase de planejamento. Terminando a fase de planejamento, então, aí a gente entra na parte de execução, né, que aí vai ser a busca nas fontes de informação e todo esse processo de seleção, de extração dos dados. Então, até então, no de planejamento, eu só defini o que eu vou aplicar a partir de agora. Então, aí aqui na de execução, a primeira fase dentro da execução, então vai ser a busca nas fontes, que eu já especifiquei lá no protocolo, e aí aqui eu coloco algumas informações importantes que às vezes gera dúvida, né? Mas quantos registros eu preciso recuperar? Não tem um número. Vai variar muito, dependendo da minha temática, das fontes que eu escolhi, da minha área de conhecimento. Então, foi como eu falei para vocês. Essa questão de quantidade de fontes, quantidade de registros, vai depender muito do que eu estou pesquisando. Vai ser necessário aí, talvez, adaptar a sua expressão de busca, que foi o que eu mencionei, de acordo com a especificidade da fonte, com as funcionalidades daquela base de dados, daquele periódico, explorar ao máximo os mecanismos de busca daquela fonte de informação, e se precisar, nesse momento, voltar para o protocolo para redefinir algum termo de busca ou algum delimitador da sua busca, vocês podem. Tá? Então, se precisar, nessa fase, voltar para lá e mudar alguma coisinha, não tem problema, altera no protocolo e volta na busca. Aqui eu só também coloco uma outra citação de quando parar, né, essa busca. Acaba sendo também com a prática, né, que a gente consegue reconhecer isso. Mas, de acordo com a citação do Petitcray e do Roberts,
é quando a pesquisa cobriu todas as bases e bibliografias mais relevantes, por isso que é muito importante também aquela análise exploratória inicial, que eu já consigo reconhecer um pouco essas principais fontes, e também essa validação por outros pesquisadores, né? E o uso do software também facilita muito esse controle, tanto lá das fases do planejamento, como também o cumprimento dessas etapas de execução. Eu vou depois falar um pouquinho ao final da apresentação, um pouco mais sobre esses softwares. E aí eu fiz, então, a minha busca, recuperei os meus estudos, aí eu vou selecionar com base naqueles critérios que eu defini no protocolo. Então, deve ser feito de uma forma muito cuidadosa essa etapa. É claro, todas as etapas, né, devem ser cuidadosamente cumpridas, mas essa de seleção, principalmente, para que nenhuma evidência crucial se perca, e anotar, né, todo esse processo de seleção, né? Então, identificar no seu estudo quais foram excluídos, com base em que critérios, quais foram excluídos por conta disso, tá? Então, deixar explícito essa informação, até mesmo porque como ele vai ser conferido, então ele precisa estar tudo bem especificado para facilitar o entendimento por outras pessoas. Depois vai ser a fase de extração de dados, então eu vou definir quais elementos que eu vou extrair. Então, quando a gente fala que isso precisa, né, para revisão sistemática, você precisa ter acesso ao texto completo da publicação e vai realizar a leitura na íntegra, mas acaba sendo uma leitura direcionada com base nos elementos que eu defini lá no meu protocolo, que são os elementos que eu vou extrair das publicações. Tá? E aí, esses elementos eu posso organizar tanto se eu estiver utilizando um software específico para revisão sistemática, ele já tem esses campos para eu preencher, ou então eu faço um formulário, uma planilha no Excel, coloco ali quais são os elementos que eu vou extrair e vou preenchendo essa planilha para cada documento. Né? Eu assisti uma palestra uma vez, que aí eles faziam, para cada publicação, faziam uma planilha, um documento Word. Eu acho muito mais fácil fazer uma planilha só, né? Não um documento para cada estudo, mas fazer uma planilha única, colocar ali os elementos e vai colocando nessa planilha os dados extraídos de todos os estudos em um lugar só. Eu acho muito mais fácil, mas aí vocês vão personalizar de acordo com a preferência de vocês. Lembrando que esses dados extraídos eu vou personalizar tudo considerando lá a minha pergunta de pesquisa. Tá? Então, por isso que a pergunta de pesquisa é importante ter muito cuidado para defini-la, e aí vocês conversem também bastante com o orientador de vocês, porque aí com base nela vocês vão definir também, ajudar, né, a definir os termos de busca, esses elementos que serão extraídos, tá? E aí depois que eu extrair, eu vou realizar a síntese, a interpretação desses elementos. Então, eu vou resumir os dados obtidos, realizar análises e comparações. Então, eu posso fazer figuras, tabelas, vou destacar quais são as semelhanças e diferenças entre os estudos, mas o que é importante, eu tenho que mostrar criticamente o que eu entendi. Lembram que essa parte de análise, de síntese crítica, ela é muito presente na revisão sistemática. E aí pode ser apresentado de forma descritiva, eu posso relatar em formato de texto, né, ou por meio de figuras, o entendimento que eu tive desses estudos,
ou por meio qualitativo, que é o que eu deixo aqui, que é o que é chamado de meta-análise. A meta-análise, ela é a análise quantitativa, né, da revisão sistemática, é a parte estatística, né, e aí eu não vou conseguir detalhar também sobre a meta-análise para vocês, porque eu não tenho conhecimento dessa parte mais estatística de análise. Mas só para vocês saberem que às vezes a gente escuta falar em meta-análise, né, e acha que a meta-análise é a revisão sistemática, mas ela é a análise quantitativa. Tá bom? E aí eu chego, por fim, na parte de documentação. Então, eu vou, depois que eu cumprir todas essas etapas especificadas no meu protocolo, eu vou considerando o meu público-alvo, as regras de publicação. Então, se eu vou publicar um trabalho acadêmico, um artigo científico, eu vou relatar, ajustar de acordo com aquelas regras de publicação, para disseminar esse conhecimento. Então, é onde eu vou mostrar a maturidade que eu tenho a respeito de um assunto, pautado na revisão sistemática. Aqui, como documentação, também eu deixo para vocês verem depois sobre o Prisma. O Prisma, ele é bem específico da área da saúde, né, também, e, na verdade, ele consiste num conjunto mínimo de itens que vai compor a publicação de revisões sistemáticas. Na verdade, ele é composto por um checklist de 27 itens, então eu vou ver esse checklist para ver se eu cumpri todos esses itens para minha revisão sistemática, e aí eu reforço aqui que tem aí alguns elementos específicos da área da saúde, e também ele é composto de um fluxograma, que nesse fluxograma ele vai detalhar as etapas, e quantificar essas etapas. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui na apresentação, que acaba saindo pequenininho. Eu dei um print do diagrama, porque ele está disponível em PDF, em Word, no site que eu também deixo elencado para vocês ao final da apresentação, que é esse fluxograma. Então, eu consigo especificar quantos registros eu recuperei da base de dados, quais estavam duplicados e foram removidos, quais eu mantive, quais registros foram, quantos registros foram selecionados. Então, eu consigo especificar, quantificar em cada uma dessas etapas. Então, o Prisma também é uma das formas utilizadas para documentar esse processo da revisão sistemática. E aí, aqui em resumo, com base na minha interpretação das leituras que eu fiz na literatura da área. Então, na verdade, o que consiste, né? Quais são as etapas da revisão sistemática? Né? Então, são aquelas 3 etapas, né, que eu apresentei para vocês, planejamento, execução e documentação. E aí, juntando essas 3, então, eu vou realizar uma pesquisa exploratória. Com base nessa minha pesquisa, então, vou definir o meu protocolo de busca, aí eu vou realizar a minha busca, seleção dos estudos, avaliação, análise, síntese desses dados, para, por fim, apresentar a minha revisão sistemática. Então, essas ações são as que eu vou tomar ao longo da elaboração da minha revisão sistemática. Bom, sobre o uso de softwares. O uso de softwares, eles vão facilitar muito, tanto a estruturação do protocolo, como também eles vão dar um suporte para a fase de execução e de documentação. Principalmente porque vocês conseguem gerar, dependendo do software que estiver utilizando, gerar gráficos específicos, assim, da execução da revisão sistemática. Então, por isso que também facilita essa etapa de documentação.
Ó, facilita gerar relatórios e gráficos. Então, o uso de softwares, ele vai evitar retrabalhos e vai economizar tempo na execução de algumas atividades, porque aí você vai automatizar, então facilita muito tanto o cumprimento das etapas, como também a organização e o tratamento dos dados. E aí eu deixo aqui como sugestão, não sei se vocês, como ele é da UFSCar, né, às vezes alguém já ouviu falar, ou, né, conhece, o Start, essa daqui é a carinha dele, eu deixo o site, onde vocês podem ler mais informações, e aí tem os links para vocês instalarem esse software também, por meio desse endereço. Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software, lá da UFSCar, do campus de São Carlos. É uma ferramenta gratuita, e ele foi criado para apoiar o processo de revisão sistemática. Tá? Então, ele é um software específico para a execução da revisão sistemática. Por que eu falo isso? Porque depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês abrem ali o software, vocês vão ver que eles têm todos esses elementos do protocolo que eu falei para vocês. Então, é só preencher. Né? Além de preencher, ele permite também algumas funcionalidades que eu elenco aqui. Então, vocês conseguem importar registro de algumas bases de dados, reconhecer registros duplicados. Quando vocês definirem os critérios para a seleção das publicações e os elementos que serão extraídos dos estudos, no próprio Start, vocês conseguem realizar aí esse processo de seleção, esse estudo foi incluído, esse excluído, de acordo com tais critérios. Então, vocês automatizam todo esse processo. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Eu vi, pesquisando na internet, eu vi que tem outros softwares também, que oferecem suporte à realização de revisões sistemáticas, mas eu não os conheço. Então, eu deixo aqui como sugestão esse, porque esse eu conheço, eu já instalei no meu computador, eu já usei também, já fiz um mini curso. Eu não posso apresentar ele aqui para vocês, só o Lápis, né, o laboratório que tem permissão para realizar treinamento do Start. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse software especificamente, vocês podem entrar em contato com o pessoal do laboratório para ver se eles podem oferecer um treinamento aí para vocês. Eles são bem legais, assim, então acredito aí que seria possível. Então, por isso que eu estou indicando nessa apresentação só esse software, por ser um que eu conheço. Tá? Depois, o que auxilia são os gestores de referência. Os gestores, eles são diferentes, tá? O Start, ele é um software criado para revisões sistemáticas. Os gestores de referência, eles são softwares, né? São sistemas que podem ajudar. Por quê? Como eles importam registros das bases de dados, vocês conseguem organizar esses registros, compartilhar com outras pessoas. Então, por conta disso, ele auxilia no processo, tá? Mas vocês não conseguem, por exemplo, realizar lá, aplicar critérios de seleção, inclusão, extração de dados, não consegue, tá? E no caso, se vocês utilizarem os gestores, vocês conseguem, então, importar os documentos, organizar, e aí essa parte de definição do protocolo tem que ser feito num documento à parte, e a extração dos dados tem que ser feito também numa planilha à parte, que aí vocês podem fazer no Excel, ou então eu deixo como sugestão aqui esse outro site, que é o Airtable. Funciona como se fosse um Excel, mas ele é uma mistura de Excel com banco de dados. Então, ele é um pouquinho mais sofisticado aí com relação a algumas funções.
Algumas pessoas preferem o Airtable pela questão visual também, mas fica a critério de vocês. Então, se preferir também, às vezes, fazer uma tabela, né, uma figura no Word, vai preenchendo, então aí também vocês verificam qual é a forma que vocês preferem, desde que tudo esteja documentado e vocês possam compartilhar esses documentos com outras pessoas para que tudo isso seja conferido, tá, gente? Até essa parte de extração de dados, então tudo isso tem que ser auditado. Aqui, então, eu deixo as referências que eu utilizei na apresentação, a recomendação de bibliografia para quem quiser saber mais sobre o assunto. Deixo aqui o meu contato, para se vocês aí tiverem alguma dúvida, quiserem... Vou só interromper aqui o compartilhamento, tá? Para voltar. Tiverem alguma dúvida específica, precisarem de alguma ajuda com relação ao processo, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Espero que tenha ficado claro. É bastante informação, né? Eu, quando comecei a ler, eu comecei a estudar um pouco mais sobre revisão sistemática, porque, a princípio, eu ia aplicar na minha dissertação. Então, eu fiz, né, toda uma revisão bibliográfica, depois, por fim, eu acabei mudando o meu método de pesquisa, por conta de algumas outras coisas, né, que surgiram no meio do caminho. Mas, como eu falei para vocês, assim, ele tem esse desafio de ser bem trabalhoso, vamos dizer assim, mas tem todas essas vantagens que eu apresentei para vocês. E aí eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu espero que... E aí, como eu falei, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tá? Tem várias coisinhas... que aí aqui eu vi uma pergunta se o Start é como o Mendeley, aí como eu reforcei na apresentação, não é. O Start, ele é um software de revisão sistemática. O Mendeley é um gestor de referências. Então, é diferente. Vocês conseguem utilizar o gestor de referências naquelas etapas que eu mencionei, para ajudar na revisão sistemática. Mas tem diferença, porque o Start, ele é um software de revisão sistemática mesmo, tá? Então, é diferente, que aí aqui a Anastácia depois respondeu, né? Eu agradeço, então, aí pela presença de vocês, pela paciência. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu espero que já ajude vocês aí, para quem não conhece muito sobre a revisão sistemática, né, para quem tem interesse em começar a aplicar, para que a partir dessas informações vocês busquem aprofundar os seus conhecimentos e apliquem, né, no trabalho de vocês, na área de vocês. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ninguém se inscreveu? Nenhuma dúvida? Se vocês quiserem falar pessoalmente para a Cris que vocês estão escrevendo, também, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Professora, está todo mundo tímido hoje, eu acho. Tá o quê? Tímido, acho que o pessoal tá todo mundo tímido hoje. Ah, tá. Ô, Marta, tem sim, eu disponibilizo para você a apresentação que foi falado sobre fontes de informação online, como fazer a busca. A Cris já passou para mim, depois eu disponibilizo para vocês. Isso, por favor. Eu não detalhei, né, aquela parte da busca, da criação da expressão, porque foi falado na outra aula, mas aí para quem... Né, porque hoje foi aberto para outras pessoas, né? Sim. Aí a professora Anastácia
Isso, a professora vai passar para vocês. E eu também estou à disposição para quem não participou dessa aula sobre a criação da expressão de busca, seleção das fontes de informação. Eu também estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida específica a respeito das fontes e da expressão de busca. Aí lá está com mais detalhes. Lembrando que para quem for acessar o portal de periódicos da CAPES, como nós estamos fora da UFSCar, então vocês devem se conectar lá no acesso CAF, que é o acesso remoto, para ser identificado, reconhecido o IP da UFSCar. E aí vocês conseguem ter acesso ao conteúdo completo do portal de onde vocês estiverem. Bom? Ô, Cris, eu Oi? não sei se você está ouvindo, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira que você falou agora de acessar o portal da CAPES de periódicos, quando eu sou uma aluna especial, então eu não tenho o login, né, de estudante, eu não consigo me aprofundar nas pesquisas, né, porque eu vejo que eu não consigo ver muita coisa. É assim mesmo? Olha, Ana, o duro é que realmente aluno especial não tem acesso porque precisa ter acesso aos sistemas da UFSCar, precisa ter o login. E aí, no caso, você não tem o acesso ao próprio EG Web, né? É porque eu estou aprendendo a mexer, sabe, Cris? Então, eu queria entender assim, eu consigo acessar tudo, mas não consigo abrir, ou tem coisa que eu não consigo ver mesmo? Na verdade, quando você... Ah, entendi. Quando você faz a pesquisa, eu acho que ele nem recupera. Eu preciso até fazer esse teste, mas eu acredito que se você entrar no portal da CAPES, posso até fazer a busca agora aqui. Deixa eu ver se o meu computador vai ajudar, porque às vezes ele... Porque assim... mas se você realizar a busca sem se conectar no acesso remoto, se ele vai recuperar, né, o que é de acesso restrito. Isso, Essa é a sua pergunta, não é? Se eu conseguir abrir, vamos imaginar que eu encontre alguma coisa que aparentemente me interessa, mas eu não consigo abrir, eu só consigo ver aquele resuminho. Aí eu posso mandar para alguém que tenha esse acesso para abrir, baixar, enfim. Mas eu queria entender se vai aparecer as coisas para mim, ou não vão aparecer. Consegue buscar Olha, busca, né? Eu vou fazer o teste agora, porque assim, eu acho que ele não vai pesquisar nas bases restritas. Mas assim, eu vou confirmar, porque estou até confirmando aqui agora, porque é só para eu te falar assim com certeza. Eu fiz uma busca aqui, sem me conectar no acesso remoto, sobre Information Literacy, estou pesquisando um assunto qualquer, deu 29.824 registros. Agora eu vou me conectar no CAF para ver se ele vai dar o mesmo número de registros, porque aí se ele der, pode ser realmente uma alternativa para você. Ou se eu consigo, por exemplo... conseguir acessar o texto completo, né? E por base de dados, a gente tem um trabalho para fazer, que eu tenho duas bases de dados para procurar, eu tenho o Scopus e o Web of Science. A base você não consegue, a base não. Ah, entendi. Tá. Que é isso eu já tentei. Se você só consegue pesquisar a base de dados se você tiver no acesso remoto. Senão ele não encontra. Isso infelizmente, ele... Agora, no buscar assunto, vamos ver aqui se ele... infelizmente, acaba sendo um problema que sempre foi nos relatado dos alunos especiais, mas, infelizmente, não tem muito o que fazer, assim, porque precisa ter o login de sistema, né? E aí... Se você estiver dentro da universidade, você consegue. Se você tiver acesso de visitante, né, dentro da universidade, aí você consegue. Mas dentro da universidade... Só que por enquanto ainda não. Mas hoje, na reunião do Conselho de Pós-Graduação, foi levantada essa questão do aluno especial ter direito ao acesso CAF
e inclusive o próprio GeoWeb. Então, isso vai ser trabalhado no novo regimento agora, porque isso foi relatado, né, da dificuldade do aluno especial. Então, eles estão mexendo no regimento para que já conste no próprio GeoWeb, o próprio aluno especial consiga também mexer por um período de tempo e tenha, né, o acesso, um registro provisório para mexer no periódicos CAPES e outros sistemas da UFSCar. Identificando a gente mesmo, né, assim, para saber que é aquela pessoa exatamente, né, que enquanto está com especial faz o uso, né, e ajudar até para aprender, que nem eu estou aprendendo agora a fazer isso, até para aprender fica mais interessante. Uma outra pergunta, Cris. Ana, só rapidinho, que eu fiz o teste aqui, no buscar base, realmente ele não encontra. No buscar assunto, deu uma diferença. Quando eu conectei no acesso remoto e sem. Então, realmente tem essa diferença mesmo, até no buscar assunto. Tá. Quando você faz a pesquisa livre e se conecta no acesso remoto. Tá bom, obrigado. Mas é bom saber que talvez tenha algumas mudanças, né, e que aí a gente consiga acessar também. Uma outra pergunta, quando a gente lê alguma coisa que consta como revisão de literatura, um trabalho publicado, essas revisões de literatura para publicar um trabalho são todas revisões sistemáticas ou não? Não, a revisão sistemática, quando a pessoa realiza uma revisão sistemática, ela menciona uma revisão sistemática, ou revisão sistemática de literatura. Tá? A revisão de literatura acaba sendo como se fosse aquela pesquisa bibliográfica que a gente já faz, né? Tá. Que também acaba sendo, né? A gente define alguns critérios e tudo mais, mas tem essas diferenças com relação à revisão sistemática que eu mencionei, né? Esse rigor, essa transparência. Até porque você tem que ler todos os trabalhos na íntegra, na revisão sistemática de literatura, né? Exatamente. Entendi. Então, aí por isso que acaba que mais, não é tão amplo, acho que quando faz a pesquisa, acaba sendo mais restrito em função disso, né? Porque você vai ter que ler tudo. Você vai... então, por isso que você precisa, é claro que quando a gente fala ler tudo, vai ser também uma leitura que você vai ficar mais atenta àqueles termos que você vai extrair, aqueles elementos que você vai extrair que foram definidos no protocolo. Mas que a sua aula passada, né? Assim, você tem que definir bem aquilo que você vai procurar, como você vai procurar, para chegar no que você realmente quer. E por isso que na revisão sistemática, você tocou num ponto importante. Todos esses elementos, né, que eu vou... seja a minha estratégia de busca, que a gente chama de estratégia de busca sofisticada, ou a área da saúde usa muito terminologia estratégia de busca sensibilizada, e definir bem esses critérios para a seleção das publicações, porque eu não vou conseguir realizar a análise crítica de, por exemplo, 200 estudos, né? Então, assim, por isso que também não pode ser, a gente não tem um número certo. Olha, para revisão sistemática, são 10 estudos, são 20, tem que ter no máximo 30. Isso não tem. Mas também eu não consigo realizar uma revisão sistemática de 200 artigos. Por quê? Porque eu tenho que ler na íntegra, fazer essa análise crítica. Então, é por isso que também eu não consigo realizar. Geralmente é um número em que razoável que eu consiga realizar a leitura desses documentos e para extrair os elementos, né? Então, foi bem importante, porque aí a sua pergunta eu consigo esclarecer isso, né? A gente não vai ver revisões sistemáticas de muitos documentos por conta disso, né? Eu não vou conseguir realizar toda essa análise crítica.
E aí o que eu percebi também, na época que eu estava pesquisando sobre a revisão sistemática, que isso pode acontecer, é que alguns estudos, algumas dissertações, eu estava a princípio recuperando dissertações, algumas dissertações que eu recuperei falavam que tinha aplicado revisão sistemática de literatura, mas na hora que você chegava lá na dissertação e comparava com todas essas etapas, esses critérios que eu fiz a exposição para vocês, não estava exatamente de acordo. Então, uma coisa que eu percebi é que algumas pessoas chamam de revisão sistemática de literatura, mas que às vezes não aplicou exatamente a revisão sistemática. Então, isso pode acontecer também, que eu reconheci. Né? Não é simplesmente você vai lá, define os critérios e aplica. Não, tem tudo isso, né? Todo esse passo a passo e toda essa parte de documentação e de conferência dos dados por outros especialistas. Tá certo, obrigada, Cris. Imagina. Mais alguém tem alguma questão? Bom, eu acredito que então seja isso, né? Bom, qualquer coisa. Depois a professora Anastácia vai, né, encaminhar a apresentação para vocês. Eu vou naquele e-mail, Anastácia, que você encaminhou para a turma. Eu não sei se estavam todas as pessoas inscritas. Os inscritos que Só os não alunos. são da turma, eu não coloquei sem cópia dos que não são da turma, né? Então, eu não sei. Eu vou enviar, eu vou responder esse e-mail para as pessoas que estão no e-mail. Isso, e aí se tiver alguém diferente, né? Mas aí qualquer coisa, vocês anotem aí o meu e-mail, que é crismaia@fiscar.br, que eu estou à disposição. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Desculpa, eu te cortei, acho. Não, é só para eu conferir quem que tá com o login de Clube da Saudade de Araras, porque daí esse daqui eu não sei para poder enviar a apresentação. Ah, tá. Que aparece aqui no chat, daí só se a pessoa... É verdade, Mas não sei quem é. Até mesmo se for alguém da turma, né? Não, se for né? aluno nosso, já vai mesmo, mas talvez seja algum inscrito de fora que está com esse login, mas acho que não saiu. Não tá aqui. Cris, a gente agradece muito a... Oi? A gente agradece muito a aula, né? Foi uma verdadeira aula, porque, como você mesmo falou, eu sou uma pessoa que confundia meta-análise com revisão sistemática de literatura. Né? Só fui entender que a meta-análise era, na verdade, uma estatística, a forma de interpretação, quando você me explicou, né? Quando eu entrei em contato com você. Então, acho que é extremamente importante, porque usa-se, né, o termo, olha, até mesmo agora em função da Covid, a gente vê muito, né, dos pesquisadores falando, nós estamos usando, um artigo meta-análise, né? Eles não falam um artigo de revisão, né, sistemática, é um artigo de meta-análise. E, na verdade, é só o software, como você falou, a forma de analisar o dado, né, que é a meta-análise. Então, eu acho que fica aqui a dica da gente atender a todos os parâmetros que você bem coloca, e seguindo aí o critério mesmo, que é uma revisão sistemática de literatura. Várias vezes a gente pega, realmente a pessoa fala que usou esse método, né, essa metodologia, mas você vai ler, não é bem isso, né? Então, acho que ficou bem claro. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal da engenharia, talvez para tentar um agendamento de treinamento para o START, né? Eu acho bem interessante, e ajudaria bastante. Então, muito obrigada, Cris, novamente, por toda a contribuição que você sempre dá. Se você tivesse noção de como tem sido importante e como tem melhorado os trabalhos de projetos, desde que você começou, né, há um ano que você começou com a gente, mas
a gente já vê uma melhoria nos projetos de pesquisa, até mesmo na redação das dissertações em relação a esse rigor na busca de artigos, né? Então, isso já melhorou bastante. Assim, artigos mais atualizados, artigos internacionais, de revista de alto impacto, isso tem aparecido mais e é importante, né? Que é um que realmente já ajuda os nossos alunos também a publicarem em revistas melhores, né? Com qualis melhor e melhor índice de impacto também. Então, muito obrigada, viu, Cris? Que bom, Anastácia. Eu fico feliz que nós estamos ajudando e que eu acho que ainda mais agora, né, nesse momento que nós estamos todos assim em casa, né, não podemos consultar o acervo físico, é importante divulgar também esses outros recursos e serviços que a biblioteca oferece. Quero dizer que nós estamos à disposição com relação à orientação de elaboração de trabalhos, consulta de fontes de informação, para o que vocês precisarem, só entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição. Agradeço novamente aí pela oportunidade. Tá bom. Obrigada. Pessoal, obrigada a todos pela participação. Obrigada a vocês. Aos alunos e nosso aqui, os convidados externos. E fiquem sempre atentos, porque a gente, assim, quando tiver alguma aula interessante, nós vamos deixar aberta a todos, tá? Para poder participar. Tchau, gente. Cuidem-se. Se puder, fiquem em casa. Isso aí. Tchau.